Oi, gente. Não tem ninguém. Não tem. Não tem ninguém entrando. Quero. Oi, pessoal. Tudo bom? Cadê vocês, hein? Tudo bom? Ai, já tem um pessoal entrando. Aí. Oi, pessoal. Oi! Ai, que saudade. Nós estamos aqui. E Olá! aí, meninas? Tudo bem? Tudo Boa noite. bem? Boa Joia. Tudo bem? noite. Estamos Boa aqui noite. falando com o pessoal já que entrou para acompanhar. Vou fazer assim, ó. Isso, melhorou. Vamos acertar. E Tudo bem, aí, como é doutor que tá? Eduardo? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo jóia. Nós estamos aqui no consultório, acabamos de fazer o atendimento. Olha a LG, sempre presente, a Cris, vários pacientes entrando aí para a gente falar de um tema bem legal. Presente. Ai, peraí, Para ver as mensagens por aqui, gente. Calma. vamos. Ó, a Nayane entrou. Tudo ao vivo, né? Bom, vamos lá, vamos apresentar o doutor Eduardo. A gente conheceu através da doutora Eneida, que trabalhava com a gente numa empresa. E acho que já tem alguns anos, né? Uns 4 anos aproximadamente. E aí o doutor Eduardo é neurocirurgião e também agora faz medicina esportiva, né? E a gente, desde então, a gente se fala, troca casos, né, de pacientes, conversa, discute, e ele é a nossa indicação para quando a gente pensa, né, em falar sobre coluna, neurocirurgião, ele é a nossa indicação. Então, é uma pessoa super renomada, que adora a fisioterapia também para ajudar na reabilitação dos casos. E é isso, né? Então, doutor Eduardo, que bom, obrigada por aceitar o nosso convite de participar aqui com a gente, né? Acho que a ideia é tentar levar um pouco de informação e também fazer com que as pessoas comecem a cuidar mais, né, da sua coluna, né, doutor? Obrigada por participar aqui conosco. Boa noite, obrigado. Uma honra o convite aí vindo de vocês, né? E poder esclarecer um pouquinho aí das dúvidas aí dos seguidores aí de vocês, né? Dos pacientes, alguns pacientes até em comum aí, né? Legal. Sobre dor nas costas, né? Dor lombar, né? Às vezes geram-se alguns mitos, algumas coisas, né? E a gente consegue, com esse tratamento multidisciplinar aí, resolver ajudar e trazer muita qualidade de vida para todo mundo. Obrigado, viu, meninas? Legal. Obrigada a você. E, pessoal, depois sigam no o Instagram do Dr. Eduardo. Tem várias coisas legais que ele coloca, né, para dicas também, esclarecimentos sobre coluna, sobre vários tratamentos, opções de tratamentos. Acho que é bem interessante e ainda bem que a gente tem essa opção de ter essa informação, né? Então é muito legal isso. Bom, vamos começar, né, Nai? Vamos começar aí um pouquinho, desmistificando algumas coisas, doutor. O que Vamos que você lá. acha? Ótimo.
Eu acho que o pessoal tem muita dúvida, né, do que é a dor lombar, né? Vamos começar por isso. O que é essa condição, né? Esse sintoma, essa doença, Lombalgia. lombalgia, dor nas costas. Isso, então. É, o nome técnico é lombalgia, né? Que é a dor nas costas, nessa região lombar, né? Que é essa região mais baixa, né? Da parte do tórax para baixo, né? Até o quadril. Na verdade, qualquer tipo de dor, né? Ela pode ser proveniente de várias causas, né? E o importante de acompanhar com a gente, com uma pessoa especialista, é descobrir qual que é a melhor causa, né? Qual que é a causa mais provável, eventualmente fazer o diagnóstico preciso para poder fazer o tratamento adequado e ter uma pronta recuperação, né? Então, as causas mais comuns aí são dores musculares, né? Dores musculares que a gente acaba tendo eventualmente por dormir de mau jeito, eventualmente no movimento errado que a gente acaba fazendo, né? No dia a dia, Exercícios né? físicos, né? Nesse período de Covid, aí, fazendo uma limpezinha em casa, às vezes, né? Falta, né? A falta de exercício também, né? Falta A de falta de exercício, exercício. talvez o excesso de exercício, um exercício mal executado. Exatamente, exatamente. E depois, né, lógico, a gente vai indo para as atividades esportivas, né? Então, a parte muscular, depois a gente pode ter causas também das próprias provenientes das articulações, né? Quando você faz alguma sobrecarga maior, você pode ter as dores que são já mais provenientes ali da parte da coluna mesmo, né? Os bicos de papagaio, né? Que são os osteófitos, hérnias de disco, enfim, tem várias áreas ali que podem gerar algum tipo de dor, que é o que a gente vai entender como lombalgia, como dor lombar, né? Então, o importante é a gente fazer esse diagnóstico preciso para a gente saber. Se for um mau jeito muscular, às vezes, lógico, em 2, 3 dias melhor. Agora, se for alguma coisa mais de uma causa um pouquinho mais delicada, tal, aí a gente tem que fazer, às vezes, exame, tem que ver alguma coisa, porque pode acarretar até problemas neurológicos, né? Então, Eu isso acho, doutor, que a gente pode falar um pouco sobre isso, um pouco mais detalhado. Né? Então, assim, você caracterizou para a gente, né, dor lombar, os sintomas, e acho que todo mundo, né, tem muitas dúvidas, porque a gente tem dor aguda, e aí a ideia é essa, é a gente investigar para saber se tiver uma causa mais estrutural, uma causa, né, em alguma estrutura mesmo, a gente costuma fazer, né, além do exame clínico, alguns exames. Acho que seria legal você detalhar um pouco para nós, para passar para as pessoas, né? Como que é esse processo de investigação? E depois acho que a gente pode falar um pouco sobre hérnia de disco, protrusões, que acho que é um tema bastante polêmico, e aí a gente vai para tratamentos. O que você acha? ótimo, ótimo, legal. O que, na verdade, às vezes retarda um pouquinho a chegada do paciente, pelo menos lá no nosso consultório, geralmente é isso, né? É uma dorzinha que já vai passar e tal, e às vezes a pessoa fica demorando, e às vezes é alguma coisa mais perigosa, né? Que às vezes necessita de um tratamento, né? Um diagnóstico e um tratamento mais adequado, e ela fica deixando, depois pode eventualmente até cronificar e ser até mais difícil para a gente. Meu Deus. São mais complicadas, né, de se tratar. Então, assim, já uma dica muito, muito prática. A dor Doutor, que volta gera... só um pouquinho, porque acho que deu uma falhada, não sei se foi para todo mundo, mas para a gente deu uma falhada na sua fala. Você Ah, estava terminando de falar sobre a importância de diagnosticar isso previamente, né, para não ter essa cronificação e tal. Só um pouquinho, perfeito. desculpa. Não, imagina. Então, assim, alguns pacientes às vezes demoram um pouquinho para chegar lá no consultório, porque acho que é uma dor mais normal. Já vai passar, tal, e depois vai demorando e às vezes cronifica, né? A pessoa espera semanas, meses e o negócio vai passando e chega para a gente já, não num caráter agudo, que é o que a gente consegue numa
né? Assim, uma maneira mais rápida, assim, até de tratar, né? Então, a primeira dica é assim, aquela dor que é gerada na região lombar e desce para a perna, isso já tem que procurar a gente com mais rapidez, né? É formigamento que vai para a perna, alteração de força nos dedos, né? Fala assim, nossa, parece que o dedo não está mexendo direito, tal. Isso aí já tem que ir lá assim com mais rapidez, né? E daí sim, daí a gente vai fazer exames, né? Dependendo daí, lógico, da queixa, desses sintomas associados, às vezes vai precisar fazer um raio-x, às vezes uma ressonância. Na grande maioria das vezes a gente tem que associar a ressonância e o raio-x, né? E eventualmente a gente acaba na grande maioria das vezes, descartando muitas coisas e daí também o paciente sai até mais aliviado, né? Ainda bem que não é nada mais grave e tal. E daí a gente dá condução do caso. Que na grande maioria das vezes vai cair com vocês, né? Então, fazer um apoio lá, né? Aí, lógico, acho que vocês vão falar melhor aí das possibilidades que o paciente pode fazer, né? E recupera mais rápido. Quanto mais rápido a gente consegue recuperar, né? Todo esse quadro aí, mais prontamente o paciente volta para as atividades profissionais e também, né? De lazer, da vida diária, né? Qualidade de vida, né? Que é o mais importante, que é o nosso objetivo. Legal. E assim, acho que também uma dúvida que causa para todo mundo, né? O raio-x ele vai ver mais a parte óssea, mas a ressonância ela vem num detalhe de informação, né? Depois que para ver exatamente se tem alguma estrutura, algum tecido mole comprometido. Então dá para ver os ligamentos, dá para ver os discos intervertebrais, dá para ver que é uma estrutura. Ele vai explicar depois mais detalhadamente, a gente vai falar sobre hérnia. Mas então, esses exames, né, que geralmente são os mais solicitados para avaliar, ter uma complementação do diagnóstico, né, e da avaliação da coluna. Sabe uma dúvida que sempre aparece, né, e acho que você é a especialidade para nos falar sobre isso, é a questão de medicamento. Então, muita gente pergunta, né, numa crise de dor, o que, né, obviamente, claro que com uma recomendação médica, mas existe ainda, né, toma anti-inflamatório, toma analgésico, toma um relaxante muscular. O que Água costuma quente, acontecer? né? Exatamente, né? Se você puder falar um pouquinho para nós sobre isso também. Então, quando a gente assim, tem uma possibilidade maior de ser um mau jeito muscular, né? Eu fui fazer um esporte lá, fiz um movimento, ou fiz um movimento brusco, que é muito mais provável que seja, né, muscular. Lógico que um anti-inflamatório aí para usar aí no máximo por uns 5 dias é legal fazer a bolsa de água quente, ou né, no banho lá, deixar cair um pouquinho mais de água quente, isso aí ajuda também na dor, né? E num prazo aí de 3, 4, 5 dias, isso aí já resolve. Quando a dor persiste, aí anti-inflamatório mais do que 5, 7 dias não é bom, não é bom. Ele pode fazer mais mal para a gente do que trazer benefício, né? O benefício do anti-inflamatório acaba sendo mais a parte da analgesia. E você tem outros analgésicos, né? Outros remédios que tiram dor que ajudam no que você está procurando e não necessariamente traz os efeitos colaterais que os anti-inflamatórios trazem, né? Então, por exemplo, problemas na coluna, que às vezes já vem com o processo degenerativo, né, com a idade e tal, que a gente não consegue, às vezes, reverter o problema ali, né? O bico de papagaio, uma protrusãozinha do disco, enfim e tal. Usar anti-inflamatório para o resto da vida não pode. Você vai começar com queimação, né, no estômago, né, vamos dizer assim, né, vai começar com aquela queimaçãozinha, você vai poder evoluir até em casos mais graves para insuficiência renal. Então, assim, usar anti-inflamatório, a gente tem que tomar cuidado, né? O anti-inflamatório, a dica prática é no máximo aí 5 dias, 7 dias no máximo. Passou disso, já não é legal anti-inflamatório, que foi a pergunta. E depois, lógico, a gente pode lançar mão de analgésicos, existem degraus, né, que a gente pode usar de potência, né, dos analgésicos. Então, daí a gente vai vendo, né? Passa
controla bem com um analgésico mais leve, a gente pode eventualmente usar um analgésico mais leve. Eventualmente, às vezes, precisa lançar mão de analgésicos mais potentes, né? Controlados, enfim. Aí a gente vai sentindo. A ideia é menos remédio, né? Para a gente conseguir o controle da dor. E daí vocês entram na jogada, né? Vocês que nos ajudam sempre, né? Então, o que eu Claro. falo com meus pacientes, né? Ó, se precisa, vai tomar medicação, vai na fisioterapia, porque é melhor você tomar menos remédio e vocês têm condições até de fazer, promover analgesia, que às vezes não precisa nem tomar o remédio, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui nas mensagens se todo velho tem dor. Então, assim, porque, né, com o envelhecimento existe uma alteração normal do nosso corpo, das nossas estruturas, né? Então, nos exames, às vezes, vão aparecer algumas alterações que é normal por conta da idade, do envelhecimento. E essas pessoas são pregadas a ter dor das costas. Não, então veja. Infelizmente, é assim, que nem o cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando com ruga e a coluna também vai sofrendo o processo de envelhecimento dela, né? Então, as três principais alterações que vão tendo durante o processo de envelhecimento é bico de papagaio, artrose e hérnia de disco. São as três principais alterações que a gente vai tendo com o passar do tempo. Então, assim, não tem um tempo, uma data, uma idade que isso vai aparecer. A gente vai tendo progressivamente com o passar do tempo. Estes achados podem gerar dor, que foi o que a gente conversou no comecinho da live, né? Agora, não necessariamente eles vão dar dor, né? Então, assim, todos nós vamos ter, por exemplo, eu não tenho dor nas costas. Se eu fizer uma ressonância hoje, vão aparecer estas alterações. Mas não necessariamente quem as tem vai ter dor. Mas é uma tendência de todos nós irmos evoluindo com isso e poder ter dor nas costas. Então, até do ponto de vista epidemiológico, 90% das pessoas têm pelo menos um episódio de dor nas costas na sua vida, né? Então, é um sintoma muito comum. Deixa só reforçar uma coisa, né, para a gente falar. Isso que você falou foi extremamente interessante. É uma coisa que a gente fala também bastante aqui sobre a questão dos achados, né, nos exames. Então, todo mundo vai ter alguma condição, alteração nas imagens, que é natural até do envelhecimento. E não necessariamente isso vai causar dor. Perfeito. E aí, o que eu acho interessante é que vem muitos pacientes falando assim, não, eu vou voltar no médico, ou eu vou no médico e vou pedir um exame. Pessoal, ele é a pessoa que vai reconhecer a necessidade e qual é a prioridade e indicação do exame corretamente. E não é o exame que vai te dizer o que você tem. Vai aparecer no exame inúmeros achados naturais, não existe uma coluna perfeita. E então a gente tem que se desvincular, né, dessa questão do exame, exclusivamente do exame, né? O exame ele não é o martelo, né? Final, né? Então o médico ele vai fazer o exame clínico e, na dúvida, para confirmar, para complementar uma hipótese, ele vai solicitar o exame. Né? Eu não sei se aparece muito para você a pessoa falando, né? Vou pedir uma ressonância. E às vezes não tem indicação. Então, acho que é bom a gente desmistificar e afirmar um pouco mais isso, né? O que você pensa sobre isso? Não, perfeito, perfeito. Isso realmente é muito comum, porque dificilmente você vai fazer uma ressonância da coluna e vai aparecer normal, não tem nada, né? Dificilmente. O radiologista, que é o médico que dá o laudo, né? Ele vai descrever tudo o que ele está achando. E, logicamente, que quanto mais a gente vai tendo idade, né? Vamos dizer assim, quanto mais velho a gente vai ficando, a tendência anatômica, né? É ter mais alterações.
E lógico que a gente, lá como especialista, o que a gente tenta é ver se há relação no que o paciente refere, né, de dor, o que ele está sentindo, o que eu às vezes encontro no exame físico ali, e se isso bate com o que eu estou vendo na ressonância. Então é comum, por exemplo, o paciente tem uma dor que vai para a perna direita e de repente me vem uma ressonância lá com uma protrusão para o lado esquerdo, para o outro lado. Então, assim, não precisa mexer nisso aqui, não precisa operar. Tem gente que acha, doutor, eu vim aqui, eu quero operar. Não, mas a gente não opera a ressonância, né? A gente tem que fazer uma relação do achado radiológico com o que o paciente sente para a gente ver se tem relação. E o que aparece lá, a grande maioria das coisas, o tratamento inicial é o conservador, que daí é com vocês, né? Então, a grande maioria acaba indo fazer o tratamento conservador. Então, esta relação, né? Esta identificação que a nossa parte, a nossa função é fundamental, né? Então, vir com o resultado, falar assim, doutor, eu preciso operar, vim aqui para operar. Não, não é assim, não é assim. Cirurgia é sempre a última opção, né? Então isso que você falou é fundamental. Às vezes a pessoa vai lá, acaba fazendo um exame por outros motivos e começa a ficar apavorada porque apareceu um monte de achados lá e às vezes não tem a menor significância clínica ali, aqueles achados e tal. Então é fundamental essa palavra nossa, né, do especialista, né? Pode falar, então. Não, assim, isso que você falou, né? Até porque o exame de imagem não vai mudar depois do tratamento, né? Então, e outra, às vezes, se é uma condição, né, como uma hérnia de disco ou uma artrose, ela também não aparece do dia para a noite. Você sabe que você tem, porque você fez o exame naquele dia. E o mais legal é que a pessoa fala assim, a partir de... fui diagnosticada com hérnia de disco em março de 2020. E, na verdade, não nasceu em março, né? Isso daí é um achado, pode ser mais antigo, mas você passou a ter sintoma e quando você melhorar do sintoma, a sua imagem vai continuar praticamente a mesma, não é? Inclusive podendo até, a imagem pode até piorar, né? Então, a ressonância ou qualquer outro exame ali que a gente faz é uma fotografia daquele momento, né? E lógico que, dependendo do que aparece ali, a gente tem uma previsão, né? Lógico, pela média da população do mundo todo, de como aquilo vai evoluir. Se vai evoluir mais rápido, mais devagar tal. E daí a gente não precisa também ficar fazendo o exame toda hora, né? Nem precisa, né? Porque, por exemplo, essas condições do processo de envelhecimento, como você falou, às vezes passam anos sem mudar na ressonância. Então, doutor, eu fiz uma ressonância faz 2 meses, eu vim aqui e queria fazer outra ressonância. Não precisa fazer outra ressonância, né? Então, só casos assim, por exemplo, de coisas que evoluem muito rapidamente, como, por exemplo, casos oncológicos, né? Eventualmente fraturas, essas coisas, né? Mas desses processos degenerativos, né, do que a gente está falando, a gente tem que ir realmente com cuidado para tentar, né, quando recebe lá o exame lá e lê lá, não ficar desesperado, né? Então isso realmente é muito comum, pessoal. Doutor, veio um monte de coisa, pelo amor de Deus. Não, calma, né? Daí a gente até brinca. E isso que você falou, né? Estas alterações do processo degenerativo, né? As protrusões do disco, artrose, bico de papagaio, eles não somem, né? Eles não somem. A não ser que em algum momento se torne cirúrgico, eu vou lá e arranque aquilo lá, né? Mas do ponto de vista do nosso tratamento conservador, aquilo não desaparece da ressonância, mas muitas vezes a gente consegue resolver a dor mesmo com aquela imagem. Então, não é a imagem o foco, né? O foco é o paciente, é a qualidade de vida, é o sintoma e tudo mais, né? Doutor, você tocou num ponto também que às vezes as pessoas ficam curiosas com relação à cirurgia, né? Então, assim, será que meu caso é cirúrgico? Será que eu vou precisar operar um dia? Então, assim, quais são as indicações de cirurgia? Hoje a gente sabe que grande parte de cirurgia é bem baixa, né? A indicação, né? Grande parte dá para fazer com tratamento conservador, mas essa parte que tem a necessidade da cirurgia, qual que é a indicação?
Então, cirurgia é sempre a última opção, né? Nesses casos das doenças de coluna, lógico, tirando tumor, tirando fratura, né? Então, falando dessas alterações aí do processo degenerativo, né? É sempre a última opção, porque, lógico, é o tratamento que envolve um pouco mais de risco, né? Hoje, lógico, a gente tem esses riscos bem diminuídos, a gente tem cirurgias menos invasivas, cirurgias que a gente dá alta no mesmo dia, né? Então, a gente tem cirurgias, mas assim, é sempre a última opção e geralmente ela é decorrente da falha do tratamento conservador. Qual que é o tratamento conservador? Remédio, fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, pilates, né? Então, RPG. Então, a gente tem vários degraus que a gente vai indo até, eventualmente, não dando certo nada, e ir para ter uma indicação de uma cirurgia, né? O caso que, às vezes, a gente tem que já pula tudo isso é quando o paciente já chega com algum déficit neurológico, né? Uma alteração de força, não consegue mexer o pé, né? Alguma coisa assim mais grave. Alteração de controle de xixi ou cocô, né? Alteração esfincteriana, tal. Aí a gente tem que agir mais rápido, né? Lógico, desde que a imagem seja compatível, né? Com aquele sintoma, que é o que a gente conversou agora há pouco. A gente tem que agir mais rápido, porque quanto mais tempo aquela estrutura nervosa fica em sofrimento, menor vai sendo a chance da gente retomar tudo, né? Ou reconquistar tudo aquilo lá, reverter aquele déficit. Então, exceto nesses casos de uma alteração neurológica de força, de alteração de força ou esfincteriana, geralmente a cirurgia vai ser sempre o ponto final ali do tratamento, né? Hoje, para você ter uma ideia, hérnia de disco, por exemplo, né? Hérnia de disco, cerca de 2% só a gente precisa operar, né? Então, 98% dos casos de hérnia de disco que chegam nos nossos consultórios conseguem ser tratados com tratamento conservador, né? Com essa associação, com tudo isso aí. Ah, e daqui a um ano, na ressonância está lá a hérnia de disco, mas o paciente está melhor. E você não precisa ir lá operar, né? Então, isso que é importante. Então, o tratamento cirúrgico é sempre a última opção. Só para a gente ter aí uma ideia, esse número, 2% que acaba tendo necessidade de operar nesses casos aí de hérnia de disco. Sim, legal. Que bom. Bom, antes da gente falar, acho que um pouco mais sobre tratamentos, a gente está controlando aqui o tempo e as perguntas também que vão aparecendo. A Marise, nossa paciente, ela fez uma pergunta aqui. Se a pessoa tiver problemas em outras articulações, como joelho e quadril, pode gerar dor lombar? Sim, pode. Por quê? Você acaba por uma posição antálgica, ou seja, para diminuir a dor destas articulações, às vezes você faz uma posição para aliviar aquele peso e você fica numa posição não adequada, sobrecarregando outras estruturas. E, no geral, você entorta, você curva a coluna para algum dos lados, né? Então, por exemplo, você tem um problema no joelho direito, você sobrecarrega o seu joelho esquerdo, seu quadril esquerdo e a coluna para a esquerda, né? Então, sim, você não tratando esses problemas cronicamente, você pode vir a ter algum sintoma na coluna decorrente destas dores nessas articulações aí que você não tratou direito ou que está com algum problema, sim. Ótimo. Fazemos essa pergunta? Vamos falar sobre mais uma pergunta que falaram aqui. Qual o impacto na nossa coluna de passar muito tempo sentado, especialmente agora nessa quarentena que estamos presos em casa? Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, assim, ficar muito tempo sentado não é adequado para a nossa coluna. Existem vários trabalhos aí tentando medir qual que é o tempo certo, existe um tempo certo ou não. O que se recomenda é assim, a gente ficar em termos de 1 hora, mais ou menos, e levantar e fazer algum movimento e sair daquela posição. Aí você fala assim, mas doutor, 1 hora? Imagina um motorista de ônibus, um taxista que fica o dia inteiro sentado. Vários de nós aqui, inclusive eu, às vezes estou no consultório, fico lá, né? O dia todo sentado, por exemplo.
é ruim, mas a gente, se quiser ajudar a nossa coluna, o ideal seria você fazer alguns intervalos aí, dentro de 1 hora, mais ou menos, você dá uma levantada, fazer uma caminhada ali, mudar daquela posição. Então, sim, ficar muito tempo sentado é ruim para a coluna, isso pode gerar dor, sim. E você também tem que analisar o jeito que você está sentado, né? A sua ergonometria ali. Então, se você, fazendo a sua atividade profissional lá, se você está com essa região aqui mais do bumbum encostada na cadeira, ou se você está largadão, né? Se você fica todo torto fazendo atividade, se a sua mesa é mais alta ou muito baixa, o computador, enfim, tudo isso pode levar a dor nas costas. E fora a questão do celular, né? Que a gente não fica falando aí do celular, isso atrapalha bastante a questão aqui da cervical, que não é o tema de hoje, né? Mas também é uma coisa que você fica o dia inteiro lá assim, com o pescoço abaixado lá, vai gerar dor aqui também, né? Então, a posição que a gente fica, sim, pode trazer dor aí nas costas. Gente, legal também, o doutor falou sobre esse posicionamento no trabalho, né, Paula? No nosso Instagram tem uma live falando sobre isso, sobre esses ajustes em casa e quais são os pontos importantes para vocês tentarem aliviar essas dores. Então, para quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá e se quiser também pode chamar a gente no direct que a gente manda o material em PDF, o vídeo, sem problema algum, tá bom? Bom, vamos organizar aqui. Vamos falar um pouco agora sobre tratamentos. Eu acho que não sei se vale a pena a gente falar um pouco mais sobre hérnia de disco, É mais comum, né? caracterizando mais, né, as compressões, dor irradiada. A gente falou uma resumida aí, mas acho que era legal a gente falar um pouco da crise, né, aguda, e a gente fala também um pouco do que a gente faz aqui de tratamento, e o doutor também. E depois, até nos casos mais graves, né, onde a gente já não tem essa sustentação de algumas estruturas da coluna e precisa de intervenção mesmo. E aí a gente podia falar sobre as possibilidades de cirurgia, né, detalhar um pouco mais, porque é sempre uma dúvida. As pessoas acreditam, né, que, bom, se eu vejo lá uma condição que o disco está protruso, né, saindo da condição original, então é muito mais fácil, assim, é aceitável na nossa cabeça, né, tirar, fazer uma intervenção e isso zerar e tal, né? Então, assim, pensando de um modo muito simplista, muito resumido, é aceitável isso, né, na nossa cabeça, mas as coisas não funcionam tão bem assim. Então, acho que a gente podia, doutor, caracterizar um pouco mais sobre a hérnia de disco, o que acontece, e aí a gente falar das fases aguda, né? Uma vez que a gente fala do que a gente faz aqui, na sequência a gente fala dos casos mais graves que tiveram falha no tratamento conservador. Ok. Então, o que é a hérnia de disco, né? Na verdade, entre um osso e outro, né, a gente tem uma estrutura que é tipo um amortecedorzinho. Aí, olha que beleza. Então, entre um osso e outro, a gente tem essa estrutura que parece um amortecedor entre uma vértebra e outra. E esse amortecedorzinho, né, então, ele sai do alinhamento das vértebras. Isso é o que a gente que está aí de vermelho aí na sua coluninha aí, né? Isso é o que a gente chama de hérnia, né? Hérnia de disco. E o que acontece? Esta parte que sai do alinhamento, dependendo do movimento que você faz, ela belisca essa estrutura amarela que está aí, que é a raiz nervosa, que é o nervinho, né? No caso da coluna lombar, todos esses fiozinhos amarelos que estão aí são nervinhos. No caso da coluna lombar, estes nervinhos, né, essas raízes, eles vão se encaminhar para as pernas e para os pés. Então, depende de onde está a hérnia e de qual desses nervinhos que se belisca, vai dar um trajeto específico de dor irradiada para a nádega, para a coxa, se é para face anterior, face posterior, face lateral,
para a batata da perna, para o pé, para a planta do pé, para o dedão, enfim. Então, cada nervinho desse traz um trajeto certinho, lá desenha um trajeto certinho, e é isso que a gente compara depois na ressonância, né? Se tem essa relação. Ok. Hérnia de disco, a gente geralmente vai fazer primeiro o tratamento conservador, que nem nós falamos, né? Exceto quando o paciente tem a alteração de força ou eventualmente de esfíncter, né? De controle de xixi e cocô. E quando a gente não consegue um bom resultado com o tratamento conservador, daí que a gente vai para a cirurgia. O quadro mais comum é o paciente chegar lá e falar assim, doutor, eu estava na semana passada, fui fazer alguma coisa e travei. É essa palavra que o pessoal fala, travei. O que é? Aquela dor súbita que dá na região da coluna lá, e o paciente não consegue nem se mexer. Ele fala, travei de tanta dor que tem. Às vezes isso melhora, às vezes precisa ir até o pronto-socorro para aliviar, às vezes fica até internado, né? Aí a gente tenta fazer toda essa parte do tratamento conservador, né? Faz o diagnóstico, faz o tratamento conservador que vocês vão falar melhor aí, né? Tem a parte da medicação, a parte da físio, do RPG e tal. E quando não melhora, aí sim que a gente vai para a cirurgia, tá? Do ponto de vista de cirurgia, o tratamento de hérnia de disco, basicamente, quando é uma hérnia única, pegando um nervinho como estava ali na sua estrutura, é uma cirurgia hoje muito, muito simples. Na verdade, a gente faz toda semana esse tipo de cirurgia, né? A gente vai lá e realmente tira aquela partezinha vermelha, né? A hérnia de disco que estava comprimindo o nervinho. E isso a gente pode fazer, tem várias técnicas que a gente pode fazer isso, né? Com microscópio, com endoscópio, cirurgias assim que demoram cerca de 30 minutos a 1 hora, assim. E geralmente o paciente vai embora ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, são cirurgias com um risco muito pequeno associado e que a gente tira o fator de compressão. Aí a gente tem que aguardar o nervinho se recuperar daquele tempo que ele estava comprimido. E daí que a gente manda para vocês novamente, para vocês fazerem toda essa parte do tratamento. Fora que, às vezes, quando o paciente demora um pouco, né, para buscar o tratamento, ele fica mais inativo e daí ele começa a perder músculo. Daí é o que vocês também devem tocar aí no assunto aí, né? Depois precisa ganhar tudo de volta, aquele músculo que perdeu, aquela atrofia muscular e tal, e para depois, lá na frente, não voltar a sobrecarregar de novo a coluna e ter hérnias em outros pontos, enfim. Então, do ponto de vista cirúrgico, é esse o caminho, geralmente, que a gente vai. Sempre a última opção, mas é uma cirurgia super simples, cirurgia que a gente faz praticamente todo dia e com uma recuperação aí, vai embora do hospital no mesmo dia ou no dia seguinte, tira os pontos em 10 dias, mais ou menos, aí volta a fazer a físio e em cerca de 1 mês aí já está voltando para as atividades normais aí. E tem infiltrações. Infiltrações. Então, as infiltrações também são consideradas procedimentos cirúrgicos, mas a gente tem as infiltrações que geralmente elas são, né, diagnósticas, né? Então, por exemplo, quando você está com uma dúvida de qual nervinho ali que esteja eventualmente comprometido, se é realmente dali a origem da dor, aí você pode ir lá e faz uma infiltração com remédio para ver se realmente é ali que é o ponto que está gerando a dor, né? Então, às vezes não tem uma hérnia grande, que nem tinha lá no seu modelo lá, né? Mas é uma coisinha muito pequena que a gente fala, será que é daí? Não, a gente fica na dúvida. Então, vai lá, faz a aplicação de remédio com uma agulha, no centro cirúrgico, né? A gente põe a agulha, faz a aplicação, e o paciente, se ele tiver uma melhora imediata da dor, né? A gente fala, bom, é daí. Então, ele é diagnóstico, né? A infiltração é diagnóstica e também terapêutica, ela também ajuda. O problema é que o remédio, cerca de 1 semana, mais ou menos, vai passar o efeito dele, né? Então, se a geração de dor é dali, vai voltar depois a ter dor, né? Então, aí que eventualmente, às vezes, a gente lança a mão, né? Nesses casos aí, ao invés de fazer uma nova infiltração, a gente faz uma coisa chamada, a gente queima a viazinha da dor ali, né? A avenida da dor,
Porque a dor é sentida, na verdade, no cérebro, né? Sai o estímulo lá daquela região, vai para o cérebro fala, tem coisa errada lá embaixo. E gera um estímulo que a gente fala, isso é dor, né? Então a gente vai lá e bloqueia o caminho desse estímulo, não mais com remédio, mas sim através de uma coisa chamada radiofrequência, que a gente queima aquela avenidazinha e interrompe a passagem do estímulo que vai ser gerado lá no cérebro de dor, né? Então, geralmente a gente faz o bloqueio e se eventualmente melhor, a gente tem um outro recurso que é fazer essa risotomia que a gente chama, né? Legal. Acho que ficou bem claro, né? Mas acho que podia falar também de artrodese, antes da gente falar do tratamento conservador, né? Ah, Que os tá. pacientes têm bastante dúvida também. Tá, artrodese. Então, na verdade, é o que a população chama de pôr os parafusos lá na coluna, né? Isso aí, assim, a hérnia de disco simples, né, única ali, né, dificilmente você precisa realizar uma artrodese, pôr parafuso e travar aquele segmento da coluna, né? A Então, gente pode considerar essa daí como a opção mais Invasiva. seria a opção mais a última opção, né, para em termos de tratamento, obviamente, né, devemos olhar caso a caso, mas seria a opção que vai ter maior intervenção, vamos dizer assim. isso, do ponto de vista cirúrgico, é uma maior agressão cirúrgica, né? A gente precisa afastar mais o músculo, né? Para a gente poder entrar com o parafuso, né? Hoje tem técnicas que a gente chama percutantes, que dá até para passar o parafuso por cima da pele mesmo, assim, né? Sem ter que afastar músculo, né? Mas de maneira geral, né? Quando você precisa pegar mais segmentos, por exemplo, às vezes tem hérnia de disco, mas também tem uma escoliose associada, enfim, às vezes a gente aí, lógico, é caso a caso. Às vezes tem hérnia de disco, mas tem um escorregamento da vértebra. E esse escorregamento mesmo, ele fica gerando dor. Então, isso aí não tem jeito. Eu preciso tirar a hérnia e preciso travar aquele segmento, né? Então, aí que a gente lança a mão, então, num procedimento um pouco mais agressivo, que são as artrodeses, que são as colocações dos parafusos, e a gente trava aquele segmento, né? Mas ele não é necessário para toda a hérnia de disco, não. Geralmente, quando a gente vai indicar um tratamento cirúrgico, a gente tenta o tratamento com menos agressão, com menos risco possível e com maior possibilidade de eficácia para aquele caso. Então, como você falou, a gente tem que analisar caso a caso. Não é porque o meu vizinho precisou fazer isso que você vai precisar fazer também, né? Ou vice-versa. Ele não precisou, mas o doutor quer fazer em mim, por quê? Então, lógico, isso gera dúvida, tem as indicações precisas, né? Mas geralmente a gente precisa avaliar bem se precisa de um procedimento mais agressivo, como a artrodese, para tratar, às vezes, uma hérnia de disco, né? Geralmente não, geralmente não. Na lombar, geralmente não. Depois dessa cirurgia, doutor, o que que você ainda indica? Por exemplo, existe um trabalho de reforço muscular, né? Porque a cirurgia vai tirar o sintoma, mas essa pessoa ela precisa continuar com reforço muscular, né? Porque a pessoa às vezes vai falar assim: bom, vou fazer a cirurgia, a minha dor vai sumir, não vou precisar fazer mais nada para essa manutenção da coluna. Na verdade, assim, a gente tem que às vezes o paciente, e às vezes nós mesmos caímos num erro de tentar fazer o que é mais cômodo para a gente, né? Eu quero ser imediatista, então eu quero fazer um negócio, mesmo que seja mais agressivo, mas que melhore agora, né? Uhum. E nem sempre é assim, porque tem riscos envolvidos. Então, nas artrodeses, a gente tem uma agressão ao tecido muscular maior. E quanto mais níveis a gente tem que fazer, mais agressão você vai causando. E, logicamente, que depois você vai precisar de uma reabilitação muscular maior, né? Então, o grande objetivo da cirurgia é a gente tirar o que estava ali esmagando, comprimindo o nervinho. Então, a gente só tira o fator mecânico, né? E depois a recuperação depende de toda a reabilitação, que é o que vocês acabam fazendo lá. Soltar a musculatura, Uhum. estimular e ganhar músculo depois. Lógico, tudo tem fases, né? Mas
Vocês podem Sim. falar melhor disso aí, porque vocês que são as pessoas mais autorizadas aí, daí não sou eu. Vamos falar um pouco o que que a gente faz na fase aguda? Uma coisa que é legal a gente falar, as pessoas ainda ficam sem entender, né? Ah, mas não tirou o fator que estava provocando a minha dor? E por que isso, né? A gente sempre pensa, né? O disco, ele estabiliza a coluna. E aí, se ele perde um pouco essa função totalmente dele, quem que são as estruturas que vai contribuir nessa estabilidade? A musculatura, né? Que é o que a gente tem acesso. Então, por isso que exercício físico é bom para coluna, pilates, RPG, fisioterapia, tudo voltado para exercício, porque é a única estrutura ativa que, quando ela é bem trabalhada, ela ajuda nessa sustentação. Por esse motivo é que a gente vai estimular. E eu acho que uma coisa legal da gente começar a falar de tratamento, a gente está bem no horário, é falar da fase aguda, né? E vem uma palavra, muitas vezes, né? Analgesia. Sim. E o que seria essa analgesia na físio? Eu acho que a relação da fisioterapeuta com o médico, ela é fundamental, porque o médico, às vezes, ele tem o primeiro contato ou o segundo contato, mas às vezes faz mais sessões de físio e a gente tem a observação, né? A gente observa, vê, tem mais contato com esse paciente para poder falar também com o médico, olha, a medicação não tá não tá, ele ainda está sentindo muita dor, a gente não está conseguindo evoluir em nada, ou enfim, a gente passa o feedback e essa relação é muito valiosa, né? Quem vai ganhar vai ser o próprio paciente. Então, acho que a gente pode falar sobre a analgesia, né? Que é esse primeiro momento, né? A fase inicial, assim, principalmente numa crise aguda, e depois a gente vai para a dor quando ela não tem uma intensidade tão grande. O que a gente faz, né? Vamos falar, explicar o que é essa analgesia. Então, gente, na fase de analgesia, nós aqui da fisioterapia, nós utilizamos, não, muita gente fala assim, eu vou fazer choquinho, né? Então, não necessariamente somente os choquinhos, né? Os nossos aparelhos, eles servem para fazer essa fase analgésica. Tem vários tipos de aparelhos, viu, gente? Tem que saber usar também para ter um resultado positivo. Mas eles nos auxiliam, só que o exercício na fase aguda também é uma forma de analgesia, para a gente melhorar essa dor, condicionar o paciente também a perder o medo de fazer algum tipo de movimento, porque acontece muito isso também, né? A pessoa tem uma dor muito aguda e ela automaticamente o cérebro bloqueia ela para fazer o movimento, então ela trava, né? E aí começa a comprometer outras estruturas. Então, nessa fase, a gente também trabalha com movimento e não tem problema nenhum, né? Muita gente fala, mas eu vou fazer movimento, vai me machucar mais? A pessoa fica muito preocupada com isso, mas a gente faz de uma forma que, principalmente, recrutando exatamente essas fibras, né, da parte muscular mais profunda. Então, a gente usa um aparelhinho que chama Stabilizer, que é um aparelhinho que a gente coloca atrás das costas para a pessoa ter essa consciência corporal de como ativar esses músculos, que muitas vezes são inibidos quando a gente tem essa dor. Então, automaticamente, quando a gente tem uma dor em qualquer parte do nosso corpo, essa dor faz com que o nosso músculo inibe. Então, o que é isso? Ele perde aquela contração muscular que ele tinha de 100%. Então, a gente tem que fazer uma reeducação desses músculos mais profundos. Então, muitas vezes, não é só isso. Eu tenho que fazer abdominal. Vai para academia, vou fazer abdominal. Não, gente. Às vezes, você precisa fazer um recondicionamento dessas fibras mais profundas para que elas estejam 100% ativas, para daí você fazer um esforço muito maior, para diminuir essa sobrecarga na articulação, como a Paula falou, porque é essa estrutura muscular que vai ajudar, né, dar um suporte maior nessa parte da nossa coluna. E quando a gente fala em começar um trabalho de analgesia, a gente começa, o que é exercício para nós? Não é exercícios dinâmicos que a gente faz na academia, exercícios de reabilitação
começa com isometria, que é quando a gente não faz movimento, a gente faz a contração muscular e tentando segmentar, fazendo um trabalho bem direcionado em um grupo muscular ou em um músculo, enfim, a gente tenta estabilizar, começando essa analgesia pela musculatura do transverso do abdômen, multífido. Aí a gente começa a usar um pouco de glúteo médio, glúteo máximo, que são estabilizadores, iliopsoas. Então, são músculos que a gente começa um trabalho de isometria e eles auxiliam nessa estabilização da parte pélvica, né, da coluna lombar. Na sequência, uma vez que a gente estabiliza o centro, que ele é chamado de core, muitas vezes as pessoas escutam sobre isso. O que acontece também, às vezes, a gente fala de fortalecer nessa região. Às vezes a pessoa é extremamente forte, né? Mas ela não tem esse controle motor do movimento. Então, né? Então às vezes ela sente dor quando ela levanta e agacha numa cadeira, por exemplo. Né? Levanta e senta. Ou até mesmo um atleta. Quantos atletas que fazem 500 abdominais por dia são pessoas extremamente fortes, né? Atletas de alto rendimento e tem dor lombar. Me lembro no caso de um fisiculturista que veio pra gente extremamente forte e com dor lombar, mas faltava muito mais controle motor, né? Quando ele realizava a movimentação. Então, isso também a gente faz na avaliação. Então, a gente identifica qual que é o ponto principal dele para ser trabalhado. E daí a gente traça um tratamento, iniciando pela fase analgésica, e a gente vai usar N coisas para tentar melhorar essa parte da dor, porque também não adianta seguir o tratamento sem melhorar a parte da dor, né? Isso, então a gente começa, tanto se tiver a musculatura mais superficial, que ela tentou de uma forma de compensar a falta de, esse espasmo que acontece nos músculos mais profundos, essa musculatura superficial ela fica mais tensa. Então a gente faz liberação miofascial, então são massagens mesmo de tecido profundo. Depois disso, se tem algum ponto gatilho, que são nódulos que irradiam dor, né? Então, muitas vezes a gente encontra em algumas musculaturas, né, da região pélvica, quadrado lombar, glúteo médio, que irradia, inclusive, para a região posterior. Então, a gente faz liberação. Depois, a gente precisa, então, condicionar. Começa com eletroestimulação para começar uma contração muscular. E aí, a gente vai seguindo para movimentação de membros, né? Então, fez essa parte analgésica, está melhor, e aí a gente vai para uma fase secundária, intermediária, que seria um condicionamento, né, dessa musculatura, exercícios mais amplos, utilizando outros grupos musculares, até para uma fase avançada, onde já tem... a pessoa já está sem dor e a gente precisa condicioná-la a voltar à sua atividade esportiva ou a voltar para a sua atividade de vida diária. Até condicionar a ficar sentado, né? Por mais que a gente insiste em pausas, mas ela às vezes não tem força para se manter sentada por 1 hora. E é legal também, assim, chegando, né, passando dessa fase, a gente tem a fase de manutenção, que eu acho que é a fase principal do tratamento. Muita gente, às vezes, chega na físio, tá com dor, a gente melhora o quadro dela de dor, volta às atividades, ou, né, chega, melhorou e não tá fazendo atividade, mas ela não consegue ter essa manutenção da melhora da dor. Por quê, gente? Isso é uma resposta muito simples, né? O nosso músculo, enquanto ele está sendo estimulado, ele vai responder a essa estimulação. A partir do momento que a gente não para de estimular ele vai voltar a ficar fraco novamente, né? Então, se você não der essa continuidade, né? A gente pega muito no pé dos pacientes para fazerem os exercícios em casa e dar continuidade ao resto da vida. Pelo menos o básico, né? O básico, aquela cartilinha que ele vai levar para casa, ele vai ter que fazer sempre, como se fosse tomar um remédio, né? Para prevenir tudo. E além disso, a gente tem que lembrar que é uma tendência natural da gente, a gente perdendo músculo com o passar do tempo. Então, às vezes, o que a gente faz hoje de exercício
não é o suficiente para você manter o músculo que você mantinha há 10 anos atrás, né? Então, Exatamente. esta frequência da atividade que vocês começam a fazer e depois o paciente também tem que ter essa responsabilidade depois de fazer uma atividade física. Lógico, nem todo mundo gosta de fazer esporte, mas vai ter que fazer alguma atividade física para estimular, para manter esse estímulo, para tentar diminuir um pouco a perda muscular, né? Eu brinco com meus pacientes, não precisa ter as costas do Mike Tyson, né? Mas você também não precisa, né, não ter músculo nenhum e tá sobrecarregando cada vez mais a coluna, né? Então, esse É. trabalho de vocês é fundamental. Tocando no ponto que a Paula falou, a gente sente muita falta, né, a gente como médico, de ter essa relação que a gente chama multidisciplinar, né? De tá falando assim, tem isso aqui, vocês voltam. Não, mas está assim, mas por quê? Mas isso é fundamental para a qualidade de resposta do paciente, né? A gente já faz trabalho há algum tempo, né? É um trabalho que é difícil, né? Não é todo profissional que faz, né? Que consegue, às vezes, até manter esse trabalho. A gente consegue manter isso e a resposta é muito melhor. Pelo menos o que eu vejo lá, a resposta é muito melhor quando a gente tem esse feedback e, tá respondendo a isso, agora não está respondendo a isso, o que a gente pode fazer, você acha que dá para fazer isso? Daí a gente vai levando, né? Porque eu acho que a avaliação no médico é uma avaliação em uma consulta, eventualmente a cada 2, 3, 4 meses, com vocês é toda semana, né? Às vezes até diária, né? Então A vocês gente vão tendo puxa a essa orelha. evolução. Exatamente. Então, esta conversa da equipe de tratamento é fundamental. Bom, a gente tem alguns minutos, né? Nem parece que a gente falou tanto. Você fala, hein, doutor? Ô, Uma louco! hora sem parar. Não, não. A gente tem alguns minutos aqui. A gente tem uma pergunta da Marisa para fazer, que é em relação à cirurgia. E então a gente vai ler. Eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco colocando um separador de 11 milímetros. Havia uma compressão de nervo e dor crônica. Fazem 15 dias e continuo com dor. Isso é normal? Quais são os percentuais de melhora em casos, né, das cirurgias, desses procedimentos cirúrgicos? Tem alguma coisa que você possa... Eu sei que é difícil avaliar um caso assim, dar um parecer, mas mostrar, falar alguma coisa nesse sentido pra gente? Então, primeiro, independente do tipo de cirurgia, do tipo, o que ela tinha de hérnia, enfim, 15 dias da cirurgia realmente é um tempo muito, muito curto ainda para a gente fazer tudo isso que a gente falou aí, né? Aliviar a pressão no nervo, ganhar músculo, recuperar o músculo que foi ali lesado, né? Que a gente mexeu na cirurgia. Então, 15 dias realmente é um tempo ainda muito curto para a gente recuperar 100%. Lógico que a gente precisa ver o que a Marisa, né? Marisa, paciente, o que ela tinha, o que é esse espaçador exatamente de 11 milímetros. A gente precisaria ver o exame exatamente, né? Para falar coisas mais precisas para o caso dela, mas 15 dias realmente é um tempo muito pequeno para a gente falar assim, todo mundo que opera recupera em 15 dias. Não. Exceção é quem consegue recuperar em 15 dias, né? Porque depois tem todo esse trabalho que vocês acabaram de falar aí, de trabalhar com músculo, estímulo, enfim. Isso não em 15 dias, geralmente a gente nem liberou ainda para fazer isso, né? A gente está com medo de abrir o ponto e dar infecção lá dentro, né? Então, eu acho que ainda está num tempo ainda bem tranquilo para recuperar. Então acho Tem que ter que um pouco mais de paciência, né, para ver isso, resposta e avaliar o resultado da cirurgia. certeza. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar também, a questão de dor crônica, né? A gente tem mais alguns minutinhos só. Dor crônica, então as pessoas sentem dor, né? Às vezes não tem uma limitação de movimento, mas sentem dor. E a gente vê que
além do fator mecânico, que às vezes a pessoa tem uma situação mecânica, mas tem fatores psicossociais envolvidos. Ixi, vai terminar em 30 segundos. A Então gente, deixa eu falar rápido. não, a gente pode. Essa live vai ficar salva, a gente continua esse assunto. Se todo mundo topar, vai acabar abre e a mais gente uma. volta. Só mais um pouquinho pra gente finalizar. Porque acho que é legal a gente falar de dor crônica para falar no final. E aí você fala também. Vai acabar em 7.